Boa tarde, bom dia e boa noite para todos que nos acompanham, independentemente do horário em que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos à reestreia do programa A Voz do Finalista, agora em formato podcast. Este que é um espaço dedicado a ouvir as histórias, as vivências e as perspectivas dos estudantes que encerraram ou que estão a encerrar o seu ciclo académico no ISP. Eu sou Osvaldo Mujanga e hoje tenho a honra de receber um grande convidado. É de facto um convidado muito especial, finalista do curso de Direito e também presidente da Associação dos Estudantes. Domingos Tito, bem-vindo e é um prazer tê-lo cá. Muito obrigado pelo convite, Dr. Osvaldo Mujanga. E gostava também de agradecer de forma especial ao Gabinete de Comunicação e Imagem, mais uma vez, por essa reestreia da Voz do Finalista. Já estávamos mesmo a precisar novamente cá na nossa instituição. Aproveito a ocasião também para estender o meu voto de saudação à presidência do ISP, aos funcionários, aos estudantes e particularmente aos membros da associação, e todos que nos acompanham nesse exato momento sintam-se desta forma todos cumprimentados. Muito grato, Domingos Tito, e acredito que quem está a nos acompanhar, sobretudo estas individualidades que foram aqui citadas, também teceram o seu voto de agradecimento. Mas vamos diretamente àquilo que, de certa forma, nos traz cá. Antes de entrarmos nos temas mais profundos, gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Domingos Tito, de facto presidente da Associação de Estudantes do ISP, e isso de todas as formas despoleta qualquer tipo de curiosidade. Como é que ele lá chegou? Quem é? É de facto uma posição muito disputada e houve sim esta disputa, mas quem é de facto o Domingos Tito? Domingos Tito é um jovem natural da província da Huila, município do Lubango, nascido a 14 de abril de 2002. A essa altura, jovem acadêmico, sonhador, alguém que, mais do que olhar só para mim, procuro sempre estar nos interesses também da coletividade. Então, é um jovem que busca constantemente fazer parte de organizações tanto governamentais, bem como não governamentais. Então, temos essa vocação a essa altura. E chegados até aqui, e como fez menção muito bem, Dr. Osvaldo, a essa altura também presidente da Associação dos Estudantes, desde o dia 19 de abril do ano transato, 2024-2025. E disse muito bem também o Dr. Osvaldo que é uma posição ou um cargo que exige algumas competências até chegar aqui a essa posição, né? Então, os desafios foram tantos ao longo da fase de disputa para a presidência da associação. Mas, como nesse processo, normalmente, alguém tem que ganhar, cá estamos e a representar os interesses dos estudantes da melhor maneira possível enquanto presidente. Muito bem, Domingos Tito. Vamos lá começar sobre o início da tua jornada académica cá no ISP. Portanto, gostaria de saber como, de facto, conheceu o ISP. Qual foi o primeiro contacto que teve com a marca ISP? Boas, é uma pergunta muito interessante e bastante pertinente. Conheci o ISP, a princípio, por intermédio de familiares. Então, Domingos Tito é de uma linhagem de pessoas que fizeram parte da comunidade ispiniana. Então, a par disso, o meu irmão, na altura, que estava cá no ISP a cursar Direito, então, levou a mensagem para mim, ainda na fase do ensino médio, 2018, na minha fase inicial do ensino médio, 10ª classe. Então, já levou praticamente a visão daquilo que era o ISP, a nível de infraestrutura, aquilo que é o próprio mercado de trabalho em si. Então, eu como um jovem que está a começar agora o seu percurso, o ensino médio e a transição para o ensino superior, então, na altura, estava eu a cursar o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas e o meu irmão estava a terminar cá no ISP o curso de Direito. Então, posso dizer que é apenas uma consolidação, porque ele incentivou, ele orientou,
mostrou as valências que o ISP pode oferecer a um estudante a esta dimensão. Então, eu, curioso que sou, terminei a formação do ensino médio na altura, isto na província do Cunene, e decidi então regressar do Cunene para a minha terra de origem, que é a cidade do Lubango. E seguimos os procedimentos normais, que é os exames de acesso, e tivemos êxitos no ano acadêmico 2021-2022. Então, meu irmão praticamente foi o principal impulsionador que fez com que eu esteja cá até o momento para poder então contar um pouco sobre a minha trajetória. A par de outros vizinhos que também já fizeram ISP, curso de Finanças e Contabilidade, e hoje também acabam por se despertar e de alguma forma também alavancar o bom nome sempre da instituição no mercado de trabalho a essa altura. Então, praticamente é isso que marca o início da minha jornada acadêmica, antes e depois, cá no ISP. Portanto, o maior impulsionador e que acabou por influenciar é mesmo o irmão, ou o facto de ter tido mais de um irmão cá a estudar, e foram passando esta mensagem, acabou por influenciar diante das outras escolhas. Sim. O ISP acabou por de facto pesar na escolha final. Porque nós temos um universo de muitas universidades, se calhar estaria numa outra, mas eu particularmente mesmo sentei, analisei e vi que o ISP de facto seria a melhor escolha para mim, e estamos aqui a seguir o percurso até o momento nesta magna instituição. Portanto, agora que está a concluir o curso, como descreve a sua experiência global como estudante? Como é que foi a experiência durante estes 5 anos cá no ISP? Antes de responder propriamente à pergunta, gostava eu de começar com uma pequena citação. Tem-se dito que em qualquer parte do mundo e em todas as épocas da humanidade, o que se espera de uma nova geração é que ela aprenda com os ensinamentos dos mais velhos e siga os passos daqueles que já trilharam o mesmo caminho. Os pais esperam que os filhos escutem, os professores inspiram e orgulham os seus alunos que o seguem. Então, praticamente, a minha trajetória vem propriamente desta pequena máxima, que eu aprendi desde muito cedo. Então, cá no ISP, a trajetória, a princípio, foi marcada por desafios, como qualquer fase da vida, da juventude principalmente, porque nós estamos a olhar na transição que houve do ensino médio para o ensino superior. Ensino médio é uma realidade completamente distinta do ensino superior. Então, chamando já aqui a questão, a principal dificuldade que eu pude encontrar no ensino superior, particularmente cá no ISP, foi a adaptação. A adaptação em todos os níveis, tanto a nível de relações interpessoais e, de igual modo, também do próprio ambiente universitário, porque sabemos nós que o ISP é uma instituição heterogênea, ou seja, comporta estudantes de diversos pontos do país, diversas culturas, e de alguma forma o essencial é alinhar isso tudo num único pacote ou numa única turma. Então, essa pequena relação leva tempo e exige um pouco mais da pessoa. Portanto, não tiramos a toalha ao tapete, levamos avante este nosso propósito, como um jovem que sou, sonhador, que tem um propósito e praticamente é um objetivo a alcançar, a curto e a longo prazo, mas esse objetivo, chegados até aqui, só foi possível porque eu tive pessoas que me acompanhavam, levantando já aqui a minha família, que incansavelmente estão sempre me dando conselho, apoio, e outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo da formação, tanto da época que eu entrei no ISP e da época do meu irmão que estava a terminar o ISP naquela fase. Portanto, e quais foram os momentos ou atividades que mais o marcaram ao longo desta jornada? Certo. Como todo e qualquer estudante que sai do ensino médio para o ensino superior, a primeira atividade que tem contato é mesmo, já enquanto estudante do ISP, né, no caso, é a Semana dos Caloiros. Então, na época que eu ingresso para o ISP, ano acadêmico 2021-2022, tive então o privilégio de ser batizado, né? Porque no ensino médio não fui batizado, simplesmente batizei a quando finalista. Então, e há uma coisa que mais me chamou a atenção, que mais me marcou, e é típico do ISP a princípio, o ISP congrega os estudantes da melhor maneira possível ao ambiente acadêmico, desde a fase do exame de acesso até ao batismo, né, que é a atividade maior de integração
dos estudantes do primeiro ano cá na instituição. Então, pelo menos, tive o privilégio, na altura, de conhecer o presidente da Associação dos Estudantes. Passo aqui a citar o nome Adriano Pedro Joaquim, que passou algumas visões que nem sequer tínhamos noção naquela fase. E ele avançou uma coisa muito importante e aplico até hoje enquanto presidente da associação, que a universidade não se passa, vive-se. Então, a partir daquele momento, ganhei uma certa visão, uma forma de ver a vida acadêmica numa outra perspectiva, porque convivemos com pessoas na altura finalistas, ganhei também padrinho, que foi acompanhando o processo todo, e de alguma forma também acabei por conhecer parte, porque é uma semana que é marcada por muitas atividades, desde a apresentação da direção da instituição, da própria associação, o regulamento interno, que é muito importante que o estudante tenha em mente ou tenha em atenção essas questões. E também os departamentos que funcionam na nossa instituição. Então, tudo isso é reservado especificamente na Semana dos Calouros, que culmina, claro, com o batismo, né, que é uma atividade muito bonita. E o ISP, praticamente, a par da outorga, que já é marca, também investe fortemente no batismo dos calouros. Então, praticamente é isso que marca o meu início do ponto de vista acadêmico cá no ISP, no primeiro ano. E em termos de desafios, pode apontar aqui e como os conseguiu superá-los? Desafios. O principal desafio... Falou de aspectos que o marcaram, atividades, e elencou aqui o batismo dos calouros. Agora, em termos de desafios? Desafios são vários e o ambiente espiniano não foge à regra. O principal foi mesmo o fator adaptação no ambiente universitário. A par disso também, com essa mudança do ensino médio para o superior, praticamente a visão é outra. Então, dificuldade tive ao longo dos primeiros meses, primeiro semestre no caso, no ano acadêmico 2021-2022, a princípio é a mesma relação entre o docente e o discente. Ou seja, a quando do critério de avaliação, ou neste processo todo de avaliação, de provas e não só, tem que ter atenção cá no ensino superior, que nem sempre aquilo que o estudante vai escrever na sua folha de prova é aquilo que o professor pede. E nem sempre o que o professor pede realmente é aquilo que o estudante vai escrever. Então, esse choque que eu tive na minha fase inicial me deu para entender muita coisa, que o ensino superior, o paradigma é meio que diferente do ensino médio. Então, criamos formas, pelo menos porque é dificuldade, mas não é intransponível. Criamos mecanismos, criamos formas e conseguimos ultrapassar, entendemos realmente o ambiente acadêmico, desde o docente que leciona uma outra cadeira, as relações interpessoais e, mais do que isso, também saber mesmo ouvir aqueles que já trilharam o mesmo caminho, porque a experiência é mais importante quando você ouve a experiência dos outros e depois fazer ali uma certa filtragem, né? O que é útil para mim ao longo da minha formação. Então, praticamente o início, dificuldades, a principal foi mesmo essa, adaptação ao ambiente universitário, particularmente cá no ISP. Está superado o desafio. Está superado, doutor. Há outros, cada um a seu nível. Há sempre, a cada nível que ascendemos, há sempre um desafio. Exato. Prontos. Hoje, como finalista, o que acredita, hoje já, tanto como finalista, o que é que acredita que o mercado de trabalho pode esperar de si? O que é que o mercado de trabalho pode esperar de si? Bem, a essa fase, e como qualquer estudante universitário finalista, nós temos praticamente, a visão já é mesmo essa, né? Está com os dois pés, um dentro e o outro já está de saída. Sim. Então, pelo menos o meu caso, de forma particular, ganhei esse espírito, essa motivação, olhando para o mercado de trabalho muito cedo, a partir do terceiro ano. Porque eu já tenho alguma experiência, como fiz menção, né? Meu irmão é advogado, Dr. Jeremias Alfredo, que dispensa apresentações. Então, praticamente, desde muito cedo já vem passando as bases. Como é que é, especificamente, o curso que estou aqui a fazer, que é o Direito, como é que é o Direito do ponto de vista prático. E o que é que a própria sociedade em si espera de um jurista, de um advogado, de um procurador e por aí adiante, né? É outras vertentes que o direito tem. Então, pelo menos a esse nível, e com esta lição, acredito eu que o mercado de trabalho, daqui a mais algum tempo, pode esperar de mim, produto do ISP,
resultados positivos, pessoa que de facto dá mesmo solução aos problemas da sociedade. Porque o curso de Direito tem uma particularidade, né? Tem que avançar aqui para poder situar, se calhar, quem está a nos ouvir nesse momento. O curso de Direito, a nível do ensino superior, aprende-se estudando, mas se exerce na prática pensando. Então, esse desafio praticamente que eu pretendo levar para a sociedade. E claro, o ISP, que é a instituição que me formou, e a tenho como referência até o momento, e muito provavelmente lá no mercado de trabalho, o bom nome da nossa instituição, as referências que nós criamos aqui, desde a classe estudantil, classe de funcionários, porque é um ecossistema, né, que um acaba sempre por complementar. Então, nós somos produtos, ainda nós estamos inacabados ainda, né? Claro. Estamos em construção e vamos aprendendo ao longo da nossa fase da vida. Mas o mercado de trabalho, pelo menos, da minha parte, pode esperar um bom jurista, posteriormente um bom advogado, que vai exercer a sua profissão com excelência, né? Que é a coisa que de facto caracteriza o ISP até o momento. Muito bem. É tão bom ouvir estes argumentos, portanto, esta abordagem bonita mostra claramente que temos um bom produto e que o mercado de facto pode esperar um bom profissional. O ISP orgulha-se pelo facto de cumprir a sua parte de forma positiva e auguramos, obviamente, que o mercado de trabalho também terá, de facto, um bom profissional. Em termos de influências positivas cá na instituição, quais foram os professores que considera referência e o porquê? Que marcaram significativamente o teu percurso aqui? É uma pergunta muito pertinente e muito interessante, doutor. Mas antes de tocar na classe dos docentes, é importante também reconhecer, porque somos estudantes e cá no ISP cada geração é uma geração, ou seja, cada geração que passa deixa um legado. Então, pelo menos na minha, e sem medo de errar, pelo menos até aqui é uma das melhores gerações que eu tive o privilégio de conviver com eles. Mentes brilhantes, pessoas dedicadas, que de alguma forma dão tudo de si em prol daquilo que acreditam, né, que é o seu propósito. Então, pelo menos ao longo da fase inicial, há 4 anos, há 5 anos atrás, conheci pessoas incríveis a quando da minha formação, estudantes no caso ainda. Passo aqui a citar 3 estudantes que tenho uma grande estima e muito provavelmente daqui a mais alguns anos ouviremos falar muito deles. A primeira pessoa que eu tenho uma grande estima é a Catarina Fragoso, estudante também agora finalista. É alguém que dispensa comentários, é alguém mesmo excelente. Então, as suas competências valem o que valem. E o ISP realmente está a capacitar essa mesma pessoa, né? Porque já tem as suas valências, mas está a desenvolver outras habilidades que se calhar outrora não tinha. Então, Catarina Fragoso é alguém que, pelo menos a mim, é uma referência enquanto estudante finalista até o momento. E outra pessoa também importante que eu tenho como referência é o Manuel Chivinga, que curiosamente também na altura concorreu para ser presidente da associação. Como eu já fiz menção, esse processo normalmente alguém tem sempre que vencer, né? Mas a relação fora disso é positiva, é alguém que a nível de intelectualidade dispensa apresentações e o ISP realmente tem sabido aproveitar, porque o Manuel é alguém que participa constantemente em debates acadêmicos que o ISP realiza, concretamente o departamento jurídico, e tem estado a mostrar suas valências ao longo da formação. E o último, não menos importante, que conheci no período da tarde, é o Carlos Baltazar. É alguém que estimo muito. Não sei se tem um ponto fraco a nível acadêmico, mas tem uma intelectualidade para a sua idade acima da média. Então, estes 3 tem outros, mas as principais referências, enquanto a classe estudantil, são essas pessoas que eu fiz menção de citar. E sem medo de errar, daqui a mais alguns anos, ouviremos falar muito dessas pessoas lá no mercado de trabalho. Agora, relativamente à pergunta que o doutor me coloca, referências na classe dos docentes, tenho muitas. A primeira começou no primeiro ano e o nome é o Dr. Belchior. A essa altura, penso que os que nos ouvem, que estão aqui a cursar Direito, que algum dia passaram por cá, conhecem perfeitamente. É um docente humanista, carismático,
mais do que cumprir a sua agenda de trabalho ou o programa em si, que é mesmo dar aula, ele se coloca na posição do estudante, ou seja, vive e realmente entende aquilo que o estudante passa. Só para terem noção, pelo menos, a capacidade que o Dr. Belchior tem. Naquela fase do primeiro ano, ele tinha a capacidade de conhecer todos os estudantes da turma. Tem essa facilidade ele. Então, a forma de transmitir conhecimento, as suas aulas eram divertidas e bastante interessantes, que de alguma forma também acabou de despertar um certo interesse em mim. E como a turma é heterogênea, cada um tem as suas valências, cada um tem a sua forma de entender. Então, o Dr. Belchior é alguém que passava o conhecimento ao nível de cada um de forma facilitada, né? Porque o direito também é isso, no final do dia. É mesmo que a pessoa entenda, mais do que você transmitir só o conhecimento e terminar ali o seu programa. A par dele, também, ainda no primeiro ano, tive o privilégio e a honra de conhecer o Padre Bento, docente na altura na cadeira de latim, que para alguns é um bicho de 7 cabeças no curso de Direito. Mas, pelo menos eu tive o privilégio não só de conviver tanto com ele a nível da sala de aula, mas também tive o mérito de fazer parte dos cinco melhores estudantes que dispensaram a cadeira dele, latim no caso, com notas altas naquela fase. Então tenho ele como referência, porque mais do que passar o conhecimento, trazia também a sua trajetória de vida dentro da academia, dentro da turma do primeiro ano, naquela fase. E para quem está começando agora o percurso acadêmico, palavras de incentivo acabam também por despertar e incentivar um pouco mais aquilo que realmente tu pretendes fazer daqui para frente, né? Porque as pessoas passam, mas as instituições permanecem. Claro. Então essa lógica que consegui empregar naquela fase. E no segundo ano também tivemos referência. Vale aqui fazer menção do nome, o Dr. Mohamed, docente da cadeira de Teoria Geral do Direito Civil, e é uma cadeira que é a baliza, ou a parte mais importante do curso de Direito, porque dá sequência ao terceiro ano, dá sequência ao quarto e ao quinto ano. Então, o Dr. Mohamed, pelo menos, nós chamamos o pai da teoria, cá no ISP, pelo menos. É alguém que transmite o conhecimento, porque a teoria é uma cadeira muito técnica, mas ele passava a informação que todo e qualquer estudante, período da manhã, à tarde, pelo menos retia uma outra coisa. E foi uma grande valia para nós, pelo menos para mim, bebi muito da experiência dele. E a parte dele, se bem que não foi meu professor, mas o ISP é uma instituição que tem de tudo um pouco, também conheci um professor naquela fase, o Dr. Hortêncio, que também fez parte da classe dos docentes do ISP, mas infelizmente não tive o privilégio de ter ele como professor, mas conversava muito com ele e nas nossas conversas, pelo menos, há uma certa passagem que ele disse para mim uma certa vez, nunca vou me esquecer, porque aplico todos os dias quando eu acordo para vir no ISP. O mesmo dizia o seguinte, que tudo na vida é um processo de aprendizagem e aquisição de habilidades. Com tempo e paciência, os sonhos se realizam e as dificuldades viram orgulho. Desta passagem que ele fez questão de avançar, tirei 2 notas importantes. A princípio, tens que ter uma prioridade e mais do que ter prioridade, tens que lutar para pelo menos conseguir atingir o objetivo, que é mesmo chegar a algum lugar. Porque esse é o objetivo de qualquer jovem, não só universitário, mas também que faz parte desta sociedade. A segunda nota importante também que eu pude reter desta passagem dele é que as dificuldades em si não são intransponíveis. É possível superar cada desafio a nível do ensino superior, ou seja, a cada nível que você ultrapassar no curso de Direito, primeiro ano, segundo, tem as suas dificuldades. Mas tudo isso é possível quando você realmente acredita no teu potencial. Então, aprendi muito com o Dr. Hortêncio e tenho como referência também até aqui. No terceiro ano, o Dr. Henriques, que leciona Direito das Obrigações, que também quem nos ouve e está a fazer Direito, já passou pelo ISP, tem conhecimento de quem eu estou a falar, despertou também uma certa capacidade, não só crítica, mas também de poder não só ler conteúdo, mas também poder configurar exemplos no momento. Então foi alguém que fez parte da minha trajetória também. E no quarto ano já, tem ali o Dr. Euclides, que me fez amar Direito da Família e Sucessões. Praticamente é uma cadeira que eu, a esse nível, tão logo terminar o ISP, pretendo ingressar para a advocacia, sendo advogado especializado em Direito da Família e Sucessões. Cadeira muito bonita, se encaixa perfeitamente com o nosso contexto, com a nossa realidade.
Então, foi alguém também que fez parte do processo que estamos aqui a colher os frutos hoje, né? Porque isso aqui é um ecossistema, como já fiz questão de avançar no início. E agora no quinto ano, temos ali professores que estou a conhecer, porque houve ali, porque uns ficam no quarto, uns no terceiro por aí adiante. Então no quinto ano, simplesmente só temos o privilégio de ter um professor que já esteve conosco nos anos anteriores, Dr. Inácio Mana, que leciona Direito Penal. Então, os demais estamos aqui a criar condições para pelo menos ver até onde vamos chegar. Mas os que eu fiz menção na minha abordagem são pessoas que os seus nomes estão tatuados no meu coração, levo eles para a vida toda e muito provavelmente, caso Deus nos permita chegar lá, também um dia é nosso objetivo fazer parte da classe docente cá no ISP. Então, provavelmente seremos colegas. E é um privilégio, uma honra, alguém que te formou depois serem colegas. Então, esse é o desafio até o momento. No ISP é possível? É possível, doutor. E com um produto com esta qualidade, nada a temer ou a duvidar. Não, como dizia Johnny Maxwell, né? Tudo é possível. Quer dizer, nada é impossível, né? Tudo é possível a esse nível. É mesmo só com o esforço certo, saber respeitar o tempo e também ter paciência. Claro, e preparar-se para quando a oportunidade chegar, estar preparado. Correto. Pronto, vamos fazer aqui agora uma reflexão muito profunda sobre a jornada. Se o Tito tivesse a oportunidade de regressar ao primeiro ano, o que é que faria exatamente de diferente? Que postura é que teria? O que é que mudaria se tivesse hoje a ingressar para o ISP? Uma pergunta muito forte, doutor. E dá aquela nostalgia. Pronto. Se a essa altura, no presente ano acadêmico 25-26, estivesse a começar agora a formação acadêmica, a princípio, como um jovem curioso que sou, procuraria a forma, a princípio, de pelo menos saber como é que funciona o ambiente universitário, internamente no ISP. Porque toda e qualquer instituição tem os seus regulamentos, tem os seus estatutos, que norteiam praticamente toda a jornada estudantil. Então, criaria formas, pelo menos, de saber se existe um regulamento, se existe perfeito, ter a paciência e a amabilidade mesmo de ler o referido regulamento e saber, a par de estudante, nós temos direitos cá no ISP e deveres. Então, é importante e imperioso que essa pequena parte faça parte do estudante. E ainda se eu estivesse no primeiro ano, com certeza também mudaria o quadro, né? Criaria formas, pelo menos, de ouvir mais os conselhos dos docentes, porque nunca é demais e o saber não ocupa espaço. E quando se trata de mais velho, porque cá no ISP, no curso de Direito, os docentes, mais do que darem só aula, também trazem experiências de vida, porque são profissionais de excelências. Pelo menos no meu curso, né, temos o privilégio, e parabenizo já agora o ISP, por apostar fortemente no quadro de docentes cá no ISP. Temos procuradores de excelência, advogados de referência, juízes, procuradores, que continuam praticamente a passar o testemunho, a experiência para a nova geração, porque cada geração é uma geração. Então, ouviria mais os conselhos deles, porque a experiência da universidade, com o perfil de saída, tem uma certa diferenciação. E mais do que isso também, criaria formas de me dedicar mais, ter um objetivo específico, ter uma meta pessoal a princípio, porque o peso que nós acarretamos enquanto estudante universitário no nosso contexto, nós não estudamos só para nós. Estudamos a princípio para a nossa família e pelos vários problemas que se verificam dentro da sociedade. Então, criaria formas de desenvolver o espírito crítico, o autodidatismo e as relações interpessoais, que também acaba por ser um fator muito importante para o desempenho acadêmico cá na instituição. Estou tão somente a dizer o seguinte, doutor, que pessoas precisam de pessoas. Ninguém se faz sozinho. Então, o contexto acadêmico também tem essa pequena particularidade. Então, se eu fosse estudante do primeiro ano, com certeza, poderia desenvolver essas pequenas situações. E mais do que isso também, doutor, vale aqui fazer menção que procuraria formas de fazer parte da associação dos estudantes. Se existe, perfeito. Se não existe, criaria formas, pelo menos, de dinamizar o ambiente, porque a associação parece brincadeira, mas acaba por ser a parte mais importante de uma instituição, porque vivem a vida dos estudantes. Então, as vicissitudes passam pela associação.
Então, como um jovem que também tem ambições de contribuir, de resolver problemas, então, mais do que isso, ser parte da associação já ajudaria um pouco naquilo que é a carreira estudantil. Se não, a parte disso, penso que o ISP, a essa altura, tem todas as condições necessárias, desde infraestruturas, investimento forte na classe estudantil, aposta forte no capital humano, e penso que o resto tudo é consequência ou complemento daquilo que o estudante em si traz das suas bases. Então, se eu fosse estudante do primeiro ano, estaria a começar, não passaria pela universidade, viveria mesmo isso, porque o ISP tem muito a oferecer aos estudantes. De facto. Portanto, são palavras, se não mais, do líder do movimento estudantil cada instituição. Portanto, tem peso, e é importante que te sintas parte decisória em termos mesmo de mudança de rumo de muitos estudantes a nível da instituição. Então, foi de facto um argumento muito bem apresentado, e volto a dizer que, enquanto membro da direção da instituição, orgulhamos de facto em termos estudantes com esta capacidade, com esta visão, e acreditamos de facto que está a ser feito um bom trabalho, e o trabalho repercute-se obviamente na qualidade dos nossos estudantes. Então é um bem-aja, está de parabéns, de facto. O mercado de trabalho terá um bom profissional, é bom que se diga isso, e isto de facto orgulha-nos significativamente. E vamos continuar, obviamente, a trabalhar em prol de melhorar as condições, de modo que consigamos, obviamente, alcançar os bons resultados preconizados, sobretudo ligados à qualidade de ensino, que repercutem-se diretamente naquilo que é o posicionamento dos nossos estudantes. Tito, que conselhos mais é que poderia deixar para quem sonha estudar no ISP, para quem sonha estudar Direito, para quem irá terminar o ensino médio dentro em breve e também terá dificuldade ou desafio de identificar uma instituição para então realizar o sonho do ensino superior? Bem, antes de responder à questão, doutor, não sei se me permite, mas antes gostava de enaltecer e também parabenizar o excelente trabalho que tem estado a ser feito pelo Gabinete de Comunicação e Imagem, Dr. Osvaldo e a sua equipe, que realmente, mais do que não está cá enquanto estudante, já leva a mensagem bem na fase do término do ensino médio. Então, esta pequena interação, esta iniciativa de levar alguns formulários, alguns folhetos lá no ensino médio, também tem estado a impulsionar um pouco mais aquilo que é a visão do estudante, né? Porque a orientação vocacional naquela fase acaba por ser muito importante, e penso que o Gabinete de Comunicação e Imagem tem seus desafios e muito provavelmente vai continuar a alavancar esse lado, porque é isso que nós queremos cá no ISP, receber estudantes de vários pontos do país e também de diversas instituições que compõem a cidade de Lubango e a província da Huila concretamente. Agora, relativamente ao conselho para quem pretende ingressar ao Instituto Superior Politécnico Independente e para quem já faz parte da casa, de forma aberta, só tenho a dizer o seguinte, que na vida as dificuldades sempre existiram ou sempre existem. Portanto, apesar da escassez do mercado de trabalho, melhor estar preparado e a oportunidade não aparecer do que a oportunidade aparecer e nos encontrar despreparados. Então, todo aquele que tem um sonho deve lutar para ir à busca dele, porque o mundo também não é ingrato e a própria sociedade também não é ingrata. Sempre há um caminho, sempre há uma porta a ser aberta. Portanto, procurem sempre formas de se aliar aos bons, porque no meio dos bons tu te tornas cada vez melhor. Dizia o físico Isaac Newton, se eu vi mais longe foi porque eu estava sobre os ombros dos gigantes. Então, cá no ISP, essa visão que muitos vão alavancar, e provavelmente para quem pretende ingressar cá no ISP, já vai ter o privilégio, pelo menos, de ter o contato com essas questões, né?
porque a nossa instituição, até o momento, aposta fortemente em atividades que acabam por congregar o estudante a nível interno. Estou aqui a falar de atividades como palestras, a voz do calouro na Rádio ISP, agora temos a voz do finalista aqui em formato podcast, que também dá uma certa liberdade, uma certa abertura do estudante poder então passar aquilo que realmente sente e aquilo que ele vive. Só o próprio estudante é que pode falar sua trajetória. Então, você que pretende ingressar cá no ISP, as condições estão criadas. O ISP continua a ser uma instituição de referência a nível da região Sucê-Medo de Errá, uma das melhores em todos os níveis, e proporciona sempre aquilo que é mais importante, a realização pessoal, a construção constante do crescimento acadêmico e profissional, e mais do que isso também a realização de sonhos, porque a outorga e a consumação é a fase mais importante da vida de um estudante universitário. Portanto, não se vão arrepender, as condições estão criadas, e a cada ano é um desafio novo, e o ISP 2018, 2017, 2011, com o ISP de agora, tem uma certa diferenciação. Portanto, você que pretende ingressar cá no ISP, estamos aqui para poder lhe receber de braços abertos, e os que já fazem parte da casa, continuem a levar o bom nome da nossa instituição, a honrar a excelência, porque a nossa instituição tem essa pequena marca, né? Esse pequeno lado, né? Que é mesmo levar a excelência em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do nosso país. Então, nós, enquanto estudantes, vamos continuar a levar a marca em qualquer sítio onde nós estiver inserido, porque o ISP é a nossa casa e talvez num dia, né, aplicar aquela velha máxima que os bons filhos sempre voltam para casa. Então é isso que eu deixo para quem pretende ingressar ao ISP e para quem já faz parte da casa. Muito grato, Domingos Tito, por partilhar aqui esta história inspiradora, por mostrar aqui o quão de facto está pronto este processo de transformação pessoal que aconteceu aqui enquanto estudante. O nosso muito obrigado. Foi de facto uma conversa bastante proveitosa e acreditamos que houve muita gente, ou temos muita gente ali do outro lado que precisava uma ou outra palavra que foi dita aqui. Volto a agradecer mais uma vez, esperando contar consigo em próximas oportunidades. Vamos, obviamente, enquanto Presidente da Associação de Estudantes, sabe que é nosso fiel parceiro. Certo. Sempre que necessitarmos, vamos contactá-lo para então dar aqui aquele suporte necessário. Estamos sempre em prontidão, doutor. Nós despedimos com a promessa de voltarmos na próxima edição. Já sabe que a Voz do Finalista, agora em formato podcast, tem uma periodicidade semanal, todas as terças-feiras, a partir das 10 horas. O nosso compromisso é levar até si histórias dos nossos estudantes, aqueles que estão prestes a ir para o mercado de trabalho. Já sabe que pode também acompanhar este conteúdo nas plataformas digitais do ISP, no YouTube, no TikTok e também no Facebook. Vemo-nos a próxima semana e até já. A voz dos finalistas está de volta em formato podcast. Histórias reais e emoções verdadeiras e memórias que marcam para sempre. Porque ser isto é mais do que estudar
Norte.